Confira agora os destaques do programa de hoje. Comarca de Lusiânia inaugura 2 centros judiciários de solução de conflito. Comitiva da Prefeitura de Goiânia visita o Tribunal de Justiça. Fórum discute penas alternativas para detentos. E em nossos estúdios vamos receber o juiz substituto em 2º grau, Marcos da Costa Ferreira. Ele vai falar sobre direito do consumidor. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Agenda Judiciária, a sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que já está no ar. Pela primeira vez, uma comarca do interior do estado inaugura paralelamente 2 centros judiciários de solução de conflitos. Acompanhe. Lusiânia inaugurou o 14º e 15º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Atualmente, o município conta com mais de 200 mil habitantes e no fórum tramitam quase 25 mil processos. A nossa parte sendo feita, estruturando, dando condições, o trabalho flui, uma vez que nós temos uma demanda enorme na justiça e é pela conciliação que nós, com certeza, conseguiremos resolver vários processos que estão emperrados há muitos e muitos anos. O novo centro terá um diferencial. O jurisdicionado vai receber o apoio da Defensoria Pública do município. Até então, apenas a comarca de Goiânia contava com esse benefício. Uma assistência jurídica ao cidadão que comparece ao centro judiciário para obter uma solução para o seu problema, ela é importantíssima, porque aquele defensor público ele vai prestar uma assistência jurídica àquela pessoa que comparece ao centro judiciário. Um dos centros vai realizar trabalhos em uma sede fixa no centro da cidade. O outro foi instalado no Jardim do Ingá, bairro periférico do município. Foi uma exigência do Poder Judiciário para a inauguração de 2 centros em razão da cidade. A cidade tem um distrito, quer dizer, um bairro que chama Jardim do Ingá, que a população desse local é a metade da população de Lusiânia. E como a distância até o centro ela é relativamente grande, a intenção do judiciário local era que fossem instalados 2 centros, um no Jardim do Ingá e outro aqui no centro da cidade. Referência em todo o país, o estado de Goiás hoje é destaque na criação desses centros. Nos locais onde foram instalados os centros, nós estamos percebendo resultados significativos, expressivos. E aí a notícia está se espalhando e cada vez mais os colegas do interior estão procurando a instalação de centros judiciários em suas respectivas comarcas. O professor Evanildo Bechara ministrou uma palestra sobre língua portuguesa no Tribunal de Justiça. Evanildo Bechara foi recebido no plenário da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás por alunos, servidores e operadores do direito, que lotaram o local. Todos eles tinham um único objetivo: assistir a uma aula de gramática voltada para a importância de um acordo ortográfico unificado. O evento foi promovido pela Assessoria Cultural do Tribunal de Justiça e contou com a presença de grandes nomes goianos, como o professor Carlos André. O que se percebe em Evanildo Bechara é que hoje ele é o acadêmico que tem sido dado as diretrizes da chamada nova ortografia da língua portuguesa. Vir a Goiânia significa que Goiânia tem, por óbvio, uma importância muito grande em relação à discussão a respeito da reforma ortográfica da língua portuguesa. Inclusive para o direito, várias palavras no mundo jurídico sofrerão alteração. A vinda dele, por óbvio, esclarece essas alterações e são muito importantes para nós aqui em Goiás. Bechara coordenou a mudança do novo acordo ortográfico de 8 países que falam a língua portuguesa. Além de gramático, o professor é filósofo, escritor e ocupa a cadeira de número 33 da Academia Brasileira de Letras. A importância do novo acordo ortográfico se reflete na seguinte declaração: pela primeira vez, 7 países, aqui depois se juntou Timor-Leste, se reuniram para chegarem a um denominador comum na simplificação do sistema ortográfico.
Isto é uma prova de que estes países que têm a língua portuguesa como língua de expressão oficial são países que conseguiram chegar ao patamar da unidade política e cultural, na medida em que uma unificação ortográfica é um caminho aberto para a melhor pedagogia da língua portuguesa escrita, para a maior difusão da língua no mundo e para que a literatura de todos esses países, as literaturas independentes de todos esses países, possam ter uma só expressão escrita da língua portuguesa. O presidente do Tribunal de Justiça recebeu uma comitiva da Prefeitura de Goiânia. Veja como foi essa visita. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, e os juízes auxiliares da presidência receberam o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. O encontro foi promovido pelo programa Acelerar, para transformar a primeira vara de Fazenda Pública Municipal de Goiânia em vara de execução fiscal municipal. A nossa meta sempre foi a possibilidade de criar uma vara exclusiva, de competência exclusiva de execução fiscal municipal em Goiânia. Nós acreditamos que isso fará acelerar o julgamento dos processos das dívidas fiscais em relação à Prefeitura. O presidente deverá encaminhar à Corte, a quem cabe a decisão final, deverá encaminhar à Corte a proposta de transformar a primeira vara de Fazenda Pública Municipal em vara de execução fiscal municipal. E nós acreditamos que com isso vamos acelerar em cerca de 80% ou diminuir em 80% o tempo de tramitação dos processos. Só com essa especialização dessa vara, com um grupo de servidores diferenciado, vai precisar mais servidores, com os movimentos dos processos seja tudo por lotes, para tornar mais rápido, e conseguirmos reduzir ou receber parte dos milhões e milhões de reais de débitos fiscais, de créditos fiscais que a Prefeitura tem para receber. A vara vai iniciar com cerca de 300 mil ações de execuções fiscais em tramitação. O prefeito de Goiânia destaca a importância dessa iniciativa do tribunal. É um exemplo a ser seguido por vários entes da federação, porque é uma relação que vai trazer benefícios à sociedade e ao munícipe. Uma relação entre o judiciário e a administração da cidade de Goiânia que nos proporcionará agilização na execução dos processos já jurisdicionados de inadimplência existente relativos aos tributos municipais. É evidente que o resultado que nós precisamos comemorar dessa ação, da transformação de uma vara de Fazenda Pública Municipal em vara de execução fiscal municipal, é a agilização, a otimização e o surgimento de recursos com os quais o município antes dificilmente contaria, que resultarão em melhor qualidade de vida, no desenvolvimento sustentável, em benefício para cada homem e para cada mulher da cidade de Goiânia. E no próximo bloco vamos falar sobre direito do consumidor. Não saia daí, voltamos em instantes. O Justiça em Foco de hoje recebe o juiz substituto em segundo grau, Dr. Marcos Ferreira. Ele vai falar sobre direito do consumidor. Recentemente saiu uma pesquisa da CDL falando que mais de 50% dos brasileiros já sofreram algum tipo de fraude e que 31% já sofreu por propaganda enganosa. Por que esses dados, doutor? Eu acho que esses dados são muito mais elevados, talvez eles se assemelhem àqueles que reclamaram alguma hora ou outra. Nós estamos em um mercado que está em franca expansão e que precisa, de uma forma ou de outra, ter mais cuidado com o elo mais frágil nessa relação, que é o consumidor. Propaganda ou publicidade abusiva, na verdade, é um número muito maior do que a publicidade que é verdadeira. Porque o Código determina que toda oferta de produtos ou serviços deve trazer informações corretas, claras, precisas e ostensivas sobre tudo aquilo que gira em torno do produto ou do serviço que é posto no mercado. E o que a gente percebe, na verdade, é que, como uma estratégia de marketing, as empresas fazem questão de levar ou meias informações que são verdadeiras, ou até informações abusivamente falsas para induzir aquele consumidor a comprar de qualquer forma. O dado mais triste dessa pesquisa é que, dessa grande maioria que já sofreu algum tipo de problema, não teve resolvido seu problema
mesmo que procurado o órgão de defesa do consumidor. E o que falta para os nossos consumidores? É conhecimento? O que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento e deixam passar muitas situações que deveriam, no mínimo, reclamar. E por outro lado, a gente percebe também que os fornecedores muitas vezes não têm conhecimento daquilo que deveriam fazer em respeito aos consumidores e acabam caindo em algumas situações que os obriga a ressarcir os consumidores. Há aqueles ainda que dizem que o judiciário tem sofrido as consequências do estabelecimento do direito do consumidor no Brasil, porque a litigiosidade aumentou muito, as pessoas procuram mais o poder judiciário. Mas eu penso que é um momento de transição, o judiciário faz parte desse Estado que chamou para ele essa responsabilidade e ele tem que assumir essa sua parcela de contribuição para o equilíbrio desse mercado. Se nós compararmos a nossa história de direito do consumidor com outros países do velho mundo, nós vamos ver que nós estamos passando agora por um estágio que eles já passaram. Nós temos que passar por esse momento que parece que há um conflito entre consumidores e fornecedores para que nós chegamos a ter harmonia e paz nesse mercado, para que as coisas não sejam tão judicializadas como são hoje. Doutor Marcos, a gente vê também um grande índice de reclamação na internet, por compras na internet. Como que o consumidor, o que ele deve evitar, deve fazer para evitar cair, né, aí em algum problema, alguma fraude? O Código protegeu muito o consumidor no sentido de determinar que, inclusive, as pessoas do estrangeiro que vendam algum produto no Brasil são considerados fornecedores e, por isso, o consumidor brasileiro teria a proteção da lei brasileira em seu favor. A lei assim garantiu, mas aquele que faz uma compra, por exemplo, num site chinês, você faz uma compra de R$200, R$300, a mercadoria não chega, você entra com ação, o juiz te dá uma sentença. Mas como que você vai executar isso numa empresa chinesa que você não sabe onde é a sede, você não sabe como funciona a legislação chinesa, você vai acabar gastando mais do que aquilo que já perdeu. Então, o que nós temos que tomar cuidado nas compras na internet é nós buscarmos sites que sejam confiáveis, sites que tenham a tradição, que tenham um suporte, que de uma forma ou de outra permitam você entrar em contato com ele e que busque o pagamento através dos instrumentos que já são disponibilizados hoje, que permitem você a segurança de que o dinheiro só será repassado para aquele fornecedor quando a mercadoria for entregue e, mais do que isso, quando ela for entregue em boas condições, atendendo precisamente aquilo que você pagou. Na verdade, nós estamos passando agora também por um momento de transição, porque nós estamos começando a ter agora o marco civil da internet e um marco consumerista também vem. Há um projeto de lei em trâmite no Senado Federal que trata exatamente do comércio eletrônico, que é uma realidade que hoje é bem presente, é bem latente e que não existia à época da edição do Código de Defesa do Consumidor e é algo que é totalmente decisivo nas nossas vidas hoje. Outra reclamação bem pertinente dos consumidores é sobre contratos, principalmente aqueles contratos de pacotes de viagem. Todo contrato ele tem que ser seguido à risca? Tudo aquilo que foi pactuado no contrato em favor do consumidor tem que ser cumprido à risca. Mas nem tudo aquilo que foi pactuado no contrato em favor do fornecedor deve ser cumprido à risca. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor determinou que determinadas cláusulas contratuais que são consideradas como abusivas são nulas de pleno direito. Se por acaso nós temos num contrato uma cláusula qualquer que diga que o fornecedor não tem responsabilidade pelos atos que venham a acontecer com o consumidor quando da viagem, essa cláusula não pode ser cumprida, porque ela é nula de pleno direito, porque está eximindo o fornecedor de uma responsabilidade que o Código a ele atribuiu e como responsabilidade objetiva, aquela que não há necessidade da demonstração de dolo ou de culpa. Basta acontecer um fato para que esse fornecedor seja obrigado a ressarcir os prejuízos que o consumidor suportou. Mas tudo aquilo que foi pactuado em favor do consumidor deve ser cumprido. Então, se prometeu-se uma hospedagem no hotel de 4 estrelas de frente para o mar, tudo isso tem que ser cumprido, sob pena de o consumidor depois ser ressarcido dos prejuízos morais e materiais que ele tenha suportado nessas férias frustradas que ele passou. O senhor tocou num ponto bem interessante sobre responsabilidade. Eu acho que é uma curiosidade de muita gente sobre estacionamentos de shoppings, supermercados. Eles falam que eles não se responsabilizam pelo carro, por objetos deixados no veículo. Isso é verdade? Isso pode acontecer? Eles não são responsáveis? Até naqueles estacionamentos em que não há nenhum tipo de cobrança,
a responsabilidade objetiva do fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor define como serviço qualquer contraprestação que exista no mercado mediante remuneração, cobrando ou não cobrando. O Código determina que a responsabilidade pelo prestador de serviço é essa objetiva. Se eu confiei meu carro para você guardar em algum lugar, e se há um contrato entre nós numa relação de consumo, que é tipicamente o que acontece nos estacionamentos das universidades, nos estacionamentos dos shoppings, você tem que me devolver aquele carro intacto. Quando a gente chega em algum lugar e vê, olha, não nos responsabilizamos por objetos deixados nesse local, nós podemos ficar tranquilos que o amparo legal continua sendo absolutamente o mesmo. Aquilo ali seria uma forma de assustar incautos para que eles talvez não tomem alguma medida contra aquele fornecedor, mas não tem como eles se isentarem da responsabilidade. Qual a orientação ao consumidor que se sinta lesado? Por mais que o Estado esteja aparelhado para servir as pessoas que precisam do Poder Judiciário, é ruim para as pessoas. É ruim a gente estar em audiência, é ruim ter que contratar um advogado e depois participar e perder uma noite de sono com aquilo. Isso é ruim. Então, se nós conseguirmos administrativamente resolver o nosso problema, é muito mais fácil. E aí, uma visita ao PROCON, na grande maioria das vezes, consegue resolver esses problemas, até porque há convênios de diversos PROCONs com o próprio Poder Judiciário, onde o Poder Judiciário qualifica e treina os encarregados das conciliações, e essas conciliações são feitas lá mesmo naqueles PROCONs, onde administrativamente se solucionam os problemas. Nós temos também o Ministério Público de Defesa do Consumidor, que está em todas as comarcas do Estado. O consumidor lesado pode procurar o Ministério Público e pode procurar o seu advogado, que certamente o Poder Judiciário, através dos juizados especiais cíveis em especial e das varas comuns em geral, vai estar pronto para tomar as providências que forem necessárias em prol desse consumidor. O Justiça em Foco de hoje recebeu o juiz substituto em 2º grau, Marcos Ferreira. Ele falou sobre direito do consumidor. E no próximo bloco você confere como foi o resultado do 2º Fórum de Planejamento Estratégico do Tribunal. Veja agora como foi o Fórum de Execução Penal e Medidas Alternativas de Goiânia. O juiz responsável pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas de Goiânia, Wilson Dias, se reuniu durante o encontro com algumas instituições que recebem os sentenciados que cumprem penas alternativas. Na ocasião, o juiz aproveitou para esclarecer quais os crimes que podem ser punidos com medidas alternativas. As penas alternativas, as duas principais delas, é a pena de prestação de serviço à comunidade, onde o condenado vai trabalhar gratuitamente de 7 a 14 horas por semana em alguma instituição pública ou filantrópica. Por exemplo, um hospital, uma creche, um asilo, uma igreja, um pronto-socorro, um batalhão da polícia. E a outra pena alternativa é a prestação pecuniária, que é tipo um valor em dinheiro que será direcionado à vítima para satisfação dos seus prejuízos, do seu dano, ou para alguma instituição pública e filantrópica. Mas a lei só admite penas alternativas para crimes de pequena e média gravidade. Só quando alguém é condenado a uma pena que não ultrapassa 4 anos. Se a pena ultrapassa 4 anos, não tem pena alternativa, é pena de prisão mesmo. Só cabe também a pena alternativa para aqueles crimes que foram praticados sem violência e sem grave ameaça. 200 instituições estão conveniadas à VPEMA. Só no mês de março, o Tribunal de Justiça encaminhou cerca de R$118 mil para essas entidades. Dona Gilca é presidente de uma associação de idosos no Jardim Meia Ponte e já sabe o que vai fazer com sua verba. A instituição vai ser forrada, com forro de PVC. Toda a entidade está lá já com grande, impressão assim, de festa mesmo para ser forrada, porque no momento ela é forrada com tecidos, então nós vamos forrar com PVC. Para o superintendente de Reintegração Social da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Justiça, Aristóteles Sakai, as penas alternativas têm um impacto grande no sistema carcerário. Nós temos um número expressivo de prisões preventivas decretadas que não são cumpridas, até porque não tem onde colocar. Então, de maneira que a pena alternativa, ela é mais barata, ela é mais humana, ela é mais inteligente. E a pena alternativa, ela contempla o princípio da alteridade.
Porque a pessoa cumprindo uma pena alternativa, ele está no seu habitat, ele está vendo o outro, não é? Então, e o que, na verdade, a justiça busca é restaurar na pessoa esse respeito à dignidade, não é, que se perde com o crime. Wilson Dias alerta para um ponto. Para que a eficiência dessas penas seja atingida, é preciso a fiscalização. O condenado é encaminhado para a instituição por intermédio de um psicólogo assistente social. Ele participa de uma audiência com o juiz e depois ele tem uma audiência com o assistente social e com o psicólogo, para analisar o seu perfil social, o seu perfil psicológico. E ele é encaminhado para uma instituição para trabalhar no sábado ou no domingo, ou meio de semana, se não atrapalhar a sua jornada normal de trabalho. Ao trabalhar, o diretor da instituição preenche uma ficha, se ele compareceu, com as horas de trabalho prestado. E, uma vez por mês, esse condenado, entre o dia 1º e o dia 10, ele vem aqui do setor interdisciplinar penal, que é um órgão de assessoria da Vara de Execução de Penas Alternativas. Ele traz essa frequência e, novamente, é feita uma entrevista com ele. Atualiza os seus dados, quanto a endereço, local de trabalho. E, assim que ele cumpre aquela quantidade de horas estabelecida na sentença, é extinto o seu processo, a sua pena. Então, nós temos essa fiscalização indireta, mas nós vamos melhorar o nosso sistema de fiscalização, porque pretendemos formalizar um convênio com a Secretaria de Justiça para que nós tenhamos uma equipe externa de agentes penitenciários, de assistentes sociais, que possam visitar o condenado na própria instituição onde ele cumpre a pena. Até mesmo para que nós possamos ter um contato mais próximo com os órgãos diretivos dessas instituições parceiras. O Fórum de Planejamento, Estratégia e Gestão realizou o segundo encontro com juízes e servidores do tribunal. Mais de 350 propostas para a composição da Lei Orçamentária Anual 2015 e elaboração do Plano Estratégico 2015-2020 foram apresentadas durante o segundo Fórum de Planejamento, Estratégia e Gestão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O evento contou com 26 representantes das 13 regiões em que o Estado foi dividido, assim como magistrados e servidores. O encontro foi um desdobramento do fórum que ocorreu entre os dias 24 e 26 de março, na cidade de Pirenópolis. Esse encontro hoje é a consolidação, a implementação daquilo que efetivamente foi proposto aos magistrados e servidores no encontro de Pirenópolis. Lá foram eleitos os representantes, servidores e juízes de cada região administrativa do Tribunal de Justiça. Cada um desses coordenadores, eles voltaram para suas bases, para suas comarcas, para suas regiões. Lá discutiram com um número maior de servidores, um número maior de magistrados sobre as propostas que foram debatidas naquele encontro de Pirenópolis. E agora estão trazendo para esse encontro. Então aqui nós estamos consolidando aquela iniciativa, no sentido de que agora cada região vai trazer sua proposta para a lei orçamentária, para o plano estratégico, e esses dados, a partir de hoje, já vão ficar disponibilizados para a próxima gestão do tribunal. Várias dessas ideias acreditamos na criatividade, acreditamos também no comprometimento dos servidores e magistrados, isso ficou claro na reunião de Pirenópolis. Então, várias dessas ideias, dessas propostas, acreditamos que vão ser amplamente aproveitadas nas gestões futuras do Tribunal de Justiça de Goiás, fazendo assim que nós sejamos um tribunal, além de eficiente, além de participativo, um tribunal que prima pela democracia, onde a base também participa das grandes decisões e do futuro do Tribunal de Justiça de Goiás. Confira decisões importantes do Judiciário Goiano. Juiz determina que vizinha devolva garagem e indenize proprietário. O juiz Otacílio de Mesquita Zago, da comarca de Goiânia, determinou que uma mulher devolva ao proprietário a garagem que foi apossada por ela em fevereiro de 2008. Também foi determinado que essa moradora pague a ele um valor correspondente ao aluguel mensal de uma garagem semelhante, contando a partir da data de ocupação. A avó que tem a guarda de neto ganha direito a salário maternidade. A juíza Alessandra Gontijo do Amaral, da comarca de Goiás, condenou o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ao pagamento de 60 dias do salário maternidade rural à avó de uma criança, cuja guarda ela detém. A sentença foi proferida durante a realização do projeto Acelerar, mutirão previdenciário na cidade. Confira agora a agenda do Judiciário Goiano da próxima semana.
De 2 a 6 de junho, o mutirão previdenciário estará na cidade de Iporá. Dia 6 de junho, às 10 horas da manhã, será inaugurado o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Uruaçu. Dia 5 e 6 de junho, o projeto Justiça Ativa vai até a cidade de Uruaçu. Chegou a hora de homenagear juízes e desembargadores que fazem aniversário na próxima semana. Marcos Vinícius Alves de Oliveira, dia 31 de maio, comarca de Goiatuba. Alessandro Pereira Pacheco, dia 2 de junho, comarca de Goiânia. Soraya Faguri Brito, dia 4 de junho, comarca de Lusiânia. E chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana a todos e até lá!